Então, pessoal, vamos dar início agora à aula 2, onde nós vamos aprender tudo o que você precisa saber sobre strings, cadeias de caracteres em Java. Vamos à teoria. Uma string, pessoal, é uma sequência de caracteres Unicode. Isso significa que você pode ter caracteres em japonês, francês, grego, alemão, troiano, tudo que tiver lá em Unicode, todos os caracteres que você encontra dentro do padrão Unicode, você pode colocar dentro de uma string. Uma string, pessoal, é uma sequência de caracteres. Beleza. Olhando na figurinha aí, nós estamos vendo do lado direito um objeto do tipo string, pertencente à classe string. String é uma classe, então você vai ter objetos que serão armazenados dentro da memória RAM, dentro da heap. Esses objetos eles armazenam a sequência de caracteres. Para cada caractere, você vai ter um índice. Então, na nossa figurinha aí, nós temos a sequência hello e o H ele tem um índice 0, o E tem um índice 1, o primeiro L tem um índice 2, e assim sucessivamente. Então, para cada caractere armazenado na string, eu tenho um índice ou um número que representa a posição daquele caractere dentro da string. Veja que começa com 0, é uma PA, né? Você tem uma sequência, uma progressão aritmética com razão 1 que começa do 0 e não do 1 e vai até o término da sequência de caracteres. Do lado esquerdo aí você está vendo uma variável de referência, né? O nome dela é str e ela está apontando para o objeto armazenado na memória, que é uma string que armazena a sequência de caracteres hello. Beleza? Isso é uma string, pessoal. Então vamos à primeira informação que você tem que ter na sua cabecinha. Strings, elas são imutáveis, elas não mudam. Quando você cria um objeto do tipo string e atribui a ele uma cadeia de caracteres, acabou-se. Se você quiser modificar essa cadeia de caracteres, você vai precisar de um novo objeto do tipo string, de um novo pedaço de memória RAM que vai ter a sua nova cadeia de caracteres. Você pode até pensar, poxa, mas isso aí é tão custoso, né, professor? Meu filho. Por isso que existe a classe String Builder, que a gente vai ver mais à frente, são cenas do próximo capítulo, mas elas são sequências de caracteres mutáveis, que podem ser modificadas. Então, você criou o objeto, colocou a cadeia de caracteres dentro, acabou-se, não muda mais. Isso é uma string. Isso vai implicar diretamente na forma como você criou o seu objeto da classe string. Vocês já devem ter percebido que existem duas formas de você criar um objeto da classe string. De você pegar uma variável de referência de classe string e apontar para uma cadeia de caracteres, e apontar para um objeto da classe string. A primeira forma é você fazer parecido com o que é a criação de uma variável e atribuição de um valor a ela. Você coloca do lado esquerdo do operador de atribuição o tipo, a classe a qual pertence a variável de referência. Então, na linha 1, a gente tem string s, eu criei uma variável de referência s, diz que a classe dela, que ela vai apontar para um objeto da classe string. E do lado direito, eu criei uma cadeia de caracteres, criei um objeto e disse que esse objeto é uma string, implicitamente, porque eu não estou usando o operador new nem um construtor, e estou dizendo que lá dentro vai ter a cadeia de caracteres oi, 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 espaço, OI, espaço, OI, espaço. São 368 caracteres que serão armazenados nessa string. Embaixo eu estou fazendo, abre aspas, a mesma coisa. Eu estou criando um objeto do tipo da classe string. Agora eu estou usando a forma tradicional de criação de objetos em Java. A forma mais conhecida de criação de objetos em Java, que é utilizando o operador new e, na sequência, um construtor. O construtor é o construtor string e ele recebe como parâmetro uma cadeia de caracteres, uma string. Beleza, pessoal? Aí vem a grande diferença entre as duas formas de você criar uma string. Na primeira forma, onde eu tenho uma variável de referência em uma literal do tipo string, da classe string, que representa uma string, veja bem, se já existir um objeto dentro lá do pool de strings que já foram criadas lá na memória RAM,
e esse objeto ainda está lá, ainda não foi recolhido pelo coletor de lixo, aí não é criado um novo objeto. A string S simplesmente vai apontar para esse objeto oi que já existe. Captaram? Diferentemente, quando você usa o operador, quando você usa a palavra reservada new e o do lado construtor, necessariamente, obrigatoriamente, você vai ter um novo objeto na memória RAM sendo criado, ainda que já exista uma string oi lá no seu pool de strings que existe lá dentro da memória RAM, dentro da heap. Se eu uso a forma, abre aspas, direta, onde você coloca a literal, a string, na hora que você está criando o seu objeto, se já existir um objeto oi, não é criado um novo objeto. A sua variável de referência simplesmente aponta para ele. E, usando a forma tradicional, o new mais o construtor, necessariamente um novo objeto será criado. Para comparar strings, a gente utiliza o método equals, que a gente aprendeu lá, que ele vem lá da classe object. Você pode até usar duas variáveis de referência, exemplos S1 e S2, e usar o igual. Ele simplesmente vai verificar se elas apontam para a mesma string. Não é o que a gente quer. A gente quer saber se elas apontam... Você pode utilizar o igual para, abre aspas, comparar variáveis de referência, S1, S2, S3. S1 igual S2, isso simplesmente vai lhe dizer se S1 e S2 apontam para o mesmo objeto na memória RAM, se apontam para o mesmo objeto tipo string. Se você criou uma string, se o S2 foi new, mas o construtor, ainda que seja a mesma cadeia de caracteres de S1, isso vai estar apontando para objetos diferentes. Então, S1 igual S2 vai retornar false. Não é isso que você quer saber se as strings são idênticas, se as cadeias de caracteres são idênticas. Para isso, você vai utilizar equals. Vamos olhar o nosso código. Na linha 1, eu estou criando a string S1, estou dizendo que ela aponta. Assim, a tradição é você dizer assim, ó, eu estou criando a string S1 e estou armazenando Java dentro dela. Mas o que está acontecendo de verdade é que você está criando uma variável de referência S1. Isso eu repito sempre, porque isso tem que estar dentro da sua cabeça. Está criando a variável do tipo da classe string, é uma variável de referência, o nome dela é S1, e ela aponta para um objeto que está sendo criado que vai armazenar a cadeia de caracteres Java. Isso é o que está na linha 1. Beleza, na linha 2, na linha 3 e na linha 4 eu estou usando alguns ifs, comandos de decisão para verificar se uma coisa é verdadeira ou não, se for um pedaço de código executado. No caso, não tem nenhum pedaço de código aí, não tem nenhum bloco de código para cada um dos ifs, é só para a gente perceber o que é que vai retornar da expressão que é avaliada. Então, quando eu faço S1.equals Java, como S1 tem Java armazenado, e lembra como é que funciona o equals, ele é aplicado em um objeto, tem um parâmetro que é um outro objeto, e eles são comparados para verificar se são idênticos ou não, os objetos. Quando a gente está falando de string, o equals ele vai retornar true se ambos os objetos tiverem a mesma cadeia de caracteres. Então, S1.equals Java vai retornar true, pessoal, porque o S1 é Java e ele é igual a Java. Muito bem. Linha 3. Eu posso fazer o contrário. Eu posso colocar literal, que ela também é um objeto na memória. Olha, isso, uma literal string é um objetinho que está lá na memória, Java. Então, esse meu objeto sem nome, né, sem variável de referência apontando para ele, é simplesmente uma literal Java, um objeto que está lá na memória RAM, na heap. Ponto equals S1? Sim, é verdade, porque S1 é Java também. Só que tem um detalhe, pessoal. Quando eu criei S1, eu criei essa variável de referência S1 e já apontei para um objeto na memória RAM Java, que tem a cadeia de caracteres Java. Mas eu poderia fazer string S1 igual a null ou simplesmente fazer string S1. Então eu estaria, vocês sabem muito bem disso, criando uma variável de referência que não aponta para nada, que aponta para null. Nesse caso, pessoal, a gente tem um erro em tempo de execução, e a gente vai ver isso mais à frente já, cenas do próximo capítulo. A gente vai ter um erro de execução, um tempo de execução, um runtime error, quando a gente fizer S1.equals, alguma coisa, se S1 for null. Então é um erro isso aí. Você não pode pegar um objeto null
que não, uma variável de referência null, que não aponta para nada, e perguntar se ela é igual a um outro objeto que existe, porque você não pode comparar o nada com o objeto. Eu até poderia pensar, não, retorna falso, tal, mas para os nossos queridos desenvolvedores criadores de Java, S1.equals, Java, sendo que S1 é null, dá erro em tempo de execução. Por isso que tem essa linha 4 aí para resolver esse problema. If S1 não é null e S1 é igual a Java, isso vai retornar true. No nosso caso, porque S1 é Java. Se o S1 fosse null, quando eu faço minha primeira comparação, o meu primeiro operando, S1 é diferente de null? Não, não é. Isso é falso, porque o S1 é null. Aí, o segundo operando não seria avaliado, porque vocês sabem que o if funciona assim. Ele compara, ele verifica os seus dois operandos, se ambos forem true, ele retorna true. Se qualquer um dos dois forem falso, ele vai retornar falso. Mas como ele é esperto, ele não quer ficar fazendo comparações à toa, ele simplesmente vai olhar o primeiro operando, se ele for falso, ele vai retornar falso e não avalia o segundo operando. Por isso que essa ideia aí é genial. Você primeiro vai verificar se é null. Se for null, isso já vai retornar falso e acabou-se. Se não, aí ele vai ver se as strings são equivalentes, são idênticas. Aí ele vai retornar true se for. Beleza? Então, para comparar strings, ou você bota o literal na frente, aí você fica tranquilo, porque você garante que não é um objeto null, você não está chamando o método equals de um objeto null, na verdade de uma variável de referência null. Ou então você utiliza o i para verificar antes se o objeto é null ou não. Tranquilo? Continuando. Não corte uma string no meio, concatene. Vejam só. Como é que eu faço para juntar strings? E quando eu falo em juntar strings, eu vou pegar as cadeias de caracteres que estão em dois ou mais objetos distintos e vou criar um novo objeto que terá como cadeia de caracteres uma nova string com a cadeia de caracteres decorrente da concatenação de todos os objetos. Ou seja, você colocar uma string do lado do outro. Você não vai fazer o que está aí na linha 1 e 2 aí, ó, colocar o .com.br lá embaixo, do Prover de TI. Não, isso aí não tem nada a ver, eu acho que eu estava meio lombrado na hora que eu pensei nisso. O que você precisa fazer é o que está lá embaixo, ó, linha 1, linha 2, linha 3. Você utiliza o operador mais para concatenar strings. O operador mais, você está colocando uma sobrecarga em cima dele, porque o mais a gente sabe que serve para somar números e tal. A gente viu lá no primeiro módulo. Aqui, quando você está trabalhando com strings, o mais é o operador de concatenação. Ele vai concatenar, ele vai colocar uma string do lado da outra. Então, na nossa linha 1 lá embaixo, string S1 igual a prova de TI mais .com.br. S1 vai ser igual a prova de TI.com.br. E S2 vai ser: adoro estudar para concursos com as videoaulas do Prover de TI. Não é nenhum jabá aí no meio não, né, pessoal? Vocês não estão vendo nenhum jabá nesse slide. Mas a ideia é concatenação de strings. Você utiliza o operador mais. Continuando, já que a gente está falando em concatenação, você pode concatenar uma string com um tipo primitivo ou qualquer outro objeto. Ou seja, se você quer pegar a representação textual de um objeto, lembra lá do toString de object? Ou quer pegar uma representação literal em string do literal que está lá armazenado dentro de um tipo primitivo e fazer uma concatenação, você vai também utilizar o mais. Olha aí que simples no nosso pedacinho de código. A string S3, a variável de referência S3, que é da classe string, ela vai apontar para um objeto que será criado, e esse objeto é uma string e ele vai ter string número 3. Beleza? Se você utilizar o objeto, vai ter string, número e o resultado lá do toString. Nome da classe, arroba e o código. Por isso, pessoal, que normalmente o programador ele sobrescreve o toString para ele ter uma representação textual que represente efetivamente aquele objeto, para evitar que seja impresso um código na hora que você estiver concatenando uma string com um objeto. Você pode inserir sequências de escape no meio da string, esse nosso slide está dizendo isso. Então, ó, na string S1 tem um enter barra invertida n no meio. O que vai acontecer? O no meio vai para a linha de baixo, porque o barra n é a sequência de escape que representa o enter.
Tranquilão? Analogamente, na string S2, você vai ter Vitor, o bonitão. Mas, veja bem, como as aspas duplas... Isso é a conversa aí que eu sou bonito, viu? Como as aspas duplas, ela delimitam a string, se você quer representar se você quer representar as aspas duplas dentro da sua sequência, né, dentro da sua string, você vai usar a sequência de escape barra invertida aspas duplas. Ou se você for mais ninja, né, você pode utilizar diretamente o código Unicode daquele caractere. No caso, o código Unicode da aspas duplas é o 0022. Então, a sequência de escape que representa o código Unicode da aspas duplas é o barra invertida U0022. Uma novidade que pode ser cobrada do Java 7, e as nossas queridas bancas adoram cobrar novidades, é a utilização do string dentro de um switch. Antigamente, nas versões anteriores de Java, ou você utilizava tipos primitivos ou você utilizava enumerações. Agora você pode usar para testar, para avaliar, como avaliação inicial dentro de um switch, uma string. Vamos olhar o nosso códigozinho com calma, que aí a gente já faz até uma revisão do switch. Na primeira linha, eu estou dizendo que uma string qualquer está sendo armazenada na variável de referência input. Tá vendo aí? Ó? String input igual uma string. Aí o switch, que é uma estrutura de decisão, ele vai avaliar o que está armazenado, a string que está armazenada dentro de input, e vai executar determinado pedaço de código de acordo com o que está dentro lá do input. Então, a sintaxe do input é switch input, aí você abre chaves e fecha chaves lá embaixo. Está vendo lá na linha 10, fechando as chaves? E dentro do switch a gente vai ter vários labels case que vão delimitar os pedaços de código que serão executados. Então, ó, na linha 3, caso dentro de input tenha a string 1, será impresso, olha a linha 4, você digitou 1. Lembra do system.out.println, para imprimir coisas na tela. O break é para sair do switch, mas se não for 1, pode ser que seja 2. É isso que está testando a linha 6. Case 2, você vai imprimir na tela, você digitou 2. Caso o cara não digite 1 nem 2 dentro do seu input, não tenha nenhum nem 2 dentro do input, vem a opção padrão, linha 9, default, que é system.out.println valor inválido. Beleza, pessoal? Isso é o switch, e essa é a novidade de Java 7, onde você pode utilizar strings como avaliação inicial dentro de um switch. Beleza, a gente viu que pode criar um objeto do tipo string diretamente por meio de uma literal string, ou utilizando o new mais um construtor. Caso você utilize o new mais um construtor, você tem uma série de construtores dentro da classe string que estão disponíveis para o programador. Vou trazer alguns aqui só de exemplo. Estou criando uma string vazia, então eu faço string sem nenhum parâmetro. Eu utilizo string sem nenhum parâmetro. Vou construir uma string a partir de uma string. Eu vou construir uma string a partir de uma literal do tipo string. Então eu uso o segundo construtor aí, ó, string, mais dentro dos parênteses uma literal do tipo string. Um string original, né? É o nosso parâmetro, é o nosso argumento. Você pode construir string a partir de um char, então você teria um char e passa a ter agora uma string de um único caractere. Você pode também criar uma string de bytes. E quando a gente está falando em bytes, a gente não está falando de 0 e 1, não. A gente está falando do byte, que é um tipo primitivo numérico, que ele armazena números inteiros. Ou seja, ele vai pegar um número inteiro e vai pegar esse número inteiro e vai converter para um caractere. E esse caractere vai ser uma string. Para isso, ele pode utilizar o padrão de codificação original lá do computador, que é o caso do quarto construtor, ou ele pode utilizar um determinado charset, um determinado padrão de codificação de caracteres. Aí esse byte que está sendo utilizado como argumento de entrada do construtor vai ser comparado com esse charset que já vai existir dentro lá do seu sistema operacional e teremos a string criada. Então, o que eu quero trazer nesse slide é que você tem diversos construtores para construir strings. Você pode construir uma string vazia, uma string a partir de uma string a partir de um char e uma string a partir de um byte.
É essa a ideia, beleza?